Já estamos. Boa. Vamos aguardar o pessoal entrar. Os famosos 5 minutinhos. O Hernani já está aí. Boa noite, Hernani. Maria Cecília. Boa Neide noite. Barbosa. Nós vamos entrar, começar. Estamos aguardando o pessoal ir chegando, os nossos amigos que estão conosco. Boa noite, Pilar. Seja bem-vinda. O Hernani já chegou cheio da caridade, né? Já chegou com boa noite, meus lindos. Foi para você até vai, Margarida. Para mim, sei não. É bondade e simpatia, né? É isso aí. Tem que ensinar a praticar a caridade, o pessoal pratica. Marta. Boa noite, Marta. Cláudio Matiasi, Celso Correia. O Hernani está dizendo que são lindos espíritos. Bom, tudo bem, Hernani. Saiu bem nessa. Isso me deixa mais feliz ainda, porque espírito não tem idade, então tá tudo certo, viu? Concordo plenamente com ele. Ainda deu esse crédito ainda, né? Luciana Amazon, boa noite, Luciana. Maria Isabel. Oi, Lu, boa noite, tudo bem? Isabel. Cláudio Matiasi. Faz muito tempo que não nos vemos. Verdade. Faz tempo mesmo. Mas tem tido umas notícias boas aí de vacina, né? Vamos ver. É verdade. Vamos ver se em breve não poderemos estar juntos de novo, né? Olha, o André Luiz entrou. Eu estou aí, viu? Estou online. O Hernani está falando que o espírito não tem idade, tem milhares de anos. Nossa. Tem dois lados aí, viu, Margarida? Não é um elogio aí, não. Lu, a saudade é mútua, Lu. Boa noite, Nilzeli. Bom, já estamos no nosso horário. E é sempre com muita alegria que nós recebemos a todos vocês que vão chegando aqui em mais uma live pelo canal oficial da Sociedade Espírita Filantrópica Irmã Francisca, no Facebook. Hoje estamos aqui com o nosso querido amigo André Luiz Teixeira, como palestrante, que falará sobre a parábola do festim de núpcias do Evangelho segundo o Espiritismo. André, seja muito bem-vindo por todos nós. Obrigado. E vamos, nesse momento, então, nos prepararmos para fazermos a nossa prece inicial, já que estamos todos no horário, envolvendo já o nosso palestrante em vibrações de muito carinho. Aqueles amigos que desejarem podem deixar um copo ou mesmo uma jarra com água para que ela seja fluidificada durante a palestra pelos amigos espirituais. Aqueles que se sentirem à vontade também neste momento
Podem fechar os olhos para que nada externo interfira neste momento de conexão com a espiritualidade maior, para que nós sejamos inseridos nessa psicosfera de amor, preparada pela espiritualidade amiga, nesse nosso trabalho da noite. Deus, nosso Pai, amado Mestre Jesus, estamos aqui movidos de muita boa vontade, sabedores que somos acolhidos com muito amor pela espiritualidade. E pedimos nesse momento que tenhamos a nossa consciência, a nossa atenção, a nossa inteligência ampliada, para que possamos entender, compreender as lições que serão trazidas, preparadas com carinho, com amor, para que nós todos possamos nos sentir mais seguros da misericórdia infinita de Deus para conosco. Estejamos por inteiro, neste momento, no desejo sincero de estarmos todos envolvidos no mesmo pensamento, de aprender e de despertar em nós os melhores sentimentos. Que assim seja. Vamos lá, meu querido, agora é com você. Vamos embora. Vou pôr a tela aqui. Tudo bem. Deu certo aí? Perfeito. Perfeito. Muito bem. Obrigado, Margarida. Muito bem, gente. Boa noite aí a todos que já chegaram, que foram chegando. Muito gostoso aí poder ter essa breve interação mais importante aí, né? Antes de começar, gostoso, né? A gente tá com saudade, né, de interagir uns com os outros. Mas, por outro lado, a tecnologia nos permite aí estarmos um pouco mais próximos, né, na medida do possível. E podemos seguir com os nossos estudos. E hoje eu preparei esse tema aqui para a gente, que é uma parábola de Jesus, que eu gosto muito dela. Acho que ela traz diversas reflexões, né, com certeza até mais do que o que eu vou trazer para a gente debater um pouquinho aqui, né? Aliás, já dizendo que eu faço esse convite, apesar de eu saber que a maioria prefere ficar calada, mas aqueles que quiserem, fiquem à vontade aí para participar, mandar no chat, a Margarida está vendo lá. Margarida, se quiser me interromper qualquer hora para dividir alguma coisa aí, fica à vontade, tá? E essa parábola do festim de núpcias, que está lá no capítulo 18, e ela é essa parábola que nomeia o capítulo, que é o capítulo do muitos os chamados e poucos os escolhidos, né? E é o primeiro item do capítulo que traz a parábola. Então, para preparar esse estudo, eu trouxe, além da própria parábola no Evangelho, outros dois textos que eu achei muito interessantes, do Emmanuel, né, nosso fiel companheiro aí, sempre nos ajudando a interpretar um pouco mais a fundo e de maneiras diferentes, né, sob outras óticas, as lições do Evangelho de Jesus. Então, eu trouxe dois textos dele sobre essa parábola. Um deles está num livro que se chama Emmanuel, né, psicografado pelo Chico e ditado pelo Emmanuel, e o outro está num livro que se chama O Espírito da Verdade, psicografado pelo Chico e pelo Valdo Vieira. Em especial, esse capítulo que eu trouxe, ele é psicografia do Valdo Vieira, tá? E a comunicação do Emmanuel. Então, é aí que está o conteúdo, para aqueles que depois quiserem se aprofundar um pouco mais.
tanto no próprio Evangelho, que a gente não vai conseguir nem ir a fundo no que tem no Evangelho a respeito, quanto nessas obras de suporte aí do Emmanuel, tá? Então, para começar, eu fiquei até pensando qual que seria a melhor forma da gente começar a falar desse tema, dessa parábola do festim de núpcias ou do festim de bodas, dependendo da tradução que a gente pega, né? E cheguei à conclusão que o melhor era que a gente fosse direto e reto à parábola em si, tal qual o Evangelho segundo o Espiritismo nos traz, né? Então, eu vou passando por ela, nós podemos fazer uma pausa aqui, outra ali para entendimento, mas depois da parábola que eu vou trazer um pouco dos comentários para a gente enxergar os ensinamentos por trás das palavras de Jesus, né? Então, ela começa assim, ó, falando ainda por parábolas, disse-lhe Jesus: o reino do céu se assemelha a um rei que, querendo festejar as bodas de seu filho, despachou os seus servos a chamar para as bodas os que tinham sido convidados. Então, ele mandou os servos irem chamar uns convidados iniciais. Estes, porém, recusaram ir. Então, não quiseram ir. O rei despachou outros servos com ordem de dizer da sua parte aos convidados: preparei o meu jantar, mandei matar os meus bois e todos os meus cevados. Tudo está pronto. Vinde às bodas. Então, foi uma segunda tentativa do rei mandar os servos agora com um recado, né? Eles, porém, sem se incomodarem com isso, agora ele está dizendo dos convidados, né? Sem se incomodarem com esse recado do rei, lá se foram, um para sua casa de campo, outro para o seu negócio. Outros pegaram dos servos e os mataram, depois de lhe haverem feito muitos ultrajes. Então, olha só, uma segunda investida do rei em chamar os convidados para as bodas, para as núpcias do filho, ele relata aqui 3 reações diferentes dos convidados. Uns não deram bola, foram para casa de campo, outros não deram bola, foram cuidar dos seus negócios, e outros chegaram até a matar os servos que trouxeram o convite. Sabendo disso tudo, o rei se tomou de cólera e, mandando contra os convidados seus exércitos, exterminou os assassinos e lhes queimou a cidade. Então o rei ficou bravo e dizimou aquele bando de gente ingrata com o convite que ele havia feito. Continuando. Então o rei disse para os seus servos: o festim das bodas está inteiramente preparado, mas os que para ele foram chamados não eram dignos dele. E depois as encruzilhadas e chamai para as bodas todos quantos encontrardes. Então, liberou geral a festa do rei. Mandou chamar qualquer um que passasse na rua. Chama geral. Os servos, então, saíram pelas ruas e trouxeram todos os que iam encontrando, bons e maus. A sala das bodas se encheu de pessoas que se puseram à mesa. Então, até eu, né, se estivesse lá passando o convite para ir numa festa de casamento, né, uma festa de núpcias, de graça, tudo na faixa, vou também, né? Até eu vou para esse convite. E aí a festa ficou cheia. Então, lá no dia da festa, aquele monte de gente que apareceu, fruto do convite feito a todos, chega o rei. Entra em seguida o rei para ver quem estava sentado à mesa. E ele, vendo as pessoas na mesa, deu com um homem que não vestia a túnica nupcial, ou seja, a roupa da festa nupcial. E aí ele disse para esse homem, o rei: meu amigo, como entraste aqui sem a túnica nupcial? E o homem não falou nada, né? Ficou surpreso com a pergunta. Então, sem receber resposta, o rei disse para sua gente: atai-lhe as mãos e os pés
e lançai-o nas trevas exteriores. Aí é que haverá prantos e ranger de dentes. Porquanto muitos há chamados, mas poucos escolhidos. Muitos chamados, poucos escolhidos. Essa é a máxima moral com a qual Jesus encerra essa parábola do festim de núpcias, né? E que bela história, meio agressiva a história até, né? O rei meio bravo, né? Primeiro manda matar aqueles caras que não quiseram ir no casamento do filho dele, depois agora ele manda chamar todo mundo, mas daí aparece um cara qualquer lá que não está com os trajes corretos, ele manda amarrar o cara, jogar o cara para onde vai haver pranto e ranger de dentes, né? Pô, esse rei tá parecendo meio cruel, esse rei, né? A uma primeira impressão. E é justamente isso que Kardec nos convida a refletir quando ele começa as explicações, logo depois da parábola, né? A primeira frase dele é essa: o incrédulo sorri a esta parábola. Por quê? Ele olha para a parábola e fala assim, nossa, nesse momento aqui Jesus estava muito louco, porque que história é essa que ele contou de agressão, de injustiça, né? Um absurdo essa parábola contada por Jesus. Mas nós, já munidos de séculos de conhecimento, né, já entendemos como é que Jesus precisava trazer alguns ensinamentos para nós mesmos há séculos atrás, né? Imaginem, calculem vocês, se eu sou cabeça dura para aprender as coisas da vida hoje, imagina 2000 anos atrás, na época de Jesus, né? Imagina sem os avanços que nós tivemos, tanto na ciência, na tecnologia, na intelectualidade, e ainda mais no campo do sentimento, que nós não avançamos tanto, mas alguma coisa já angariamos também. Calcule como nós éramos como espíritos ouvindo os ensinamentos de Jesus. Óbvio, nunca podemos generalizar, quem sabe alguns de nós já não estavam em condições melhores naquela época, mas eu não tenho dúvida alguma que eu era um dos ainda bastante atrasados, se é que eu ouvi os ensinamentos de Jesus lá atrás, né? Então ele precisava usar de algumas ferramentas para que esses ensinamentos gravassem de tal maneira no pensamento da humanidade. Afinal, vamos lembrar aqui que Jesus, primeiro vamos lembrar que às vezes a gente esquece, né, que ele ainda vive como espírito, ele ainda é o governador do nosso planeta. Foi-lhe dada essa tarefa, né? É ele o responsável pelo planeta Terra. Coitado, né? Dá até dó de Jesus. Mas é ele que está responsável por esse bando aqui. E ele ainda segue fazendo essa tarefa. E desde lá, ele já tinha essa função. Se a gente lembrar dos ensinamentos do Emmanuel no A Caminho da Luz, nós vamos ver que Jesus assumiu essa tarefa antes da criação da Terra. Então nós estamos falando de milhões de anos, né, que Jesus já tem o cargo de governador do nosso planeta. Então, quando ele aqui encarnado, né, ele tinha que ter maneiras de gravar, de perpetuar os ensinamentos no pensamento da humanidade, falando para um pequeno grupo, uma pequena amostra de pessoas, aquilo precisava se espalhar, né? E hoje em dia, com as nossas famosas e queridas fake news, a gente fica ainda mais, a gente compreende ainda mais o poder que as palavras colocadas de tal forma têm, né? Então, atraem muito mais cliques, né? Muito mais visualizações quando eu coloco um anúncio chamativo, né? Quando eu coloco
trago à mente das pessoas imagens fortes, né, para chamar a atenção delas. Era isso que Jesus tinha como objetivo ao contar essa fábula, essa história do festim de núpcias ou da festa de casamento, onde ele simboliza, e por isso é uma parábola, né, tem símbolos aí, através dessa historinha, uma série de fatos que se passaram conosco como humanidade e mais do que isso, que se passam ainda hoje comigo como espírito no meu dia a dia, trazendo por detrás, né, dentro da metáfora, o ensinamento, no cerne da lição, o ensinamento. Por isso, de deixar boquiaberta a grandeza de Jesus como Espírito para conseguir trazer esses ensinamentos que, com essas palavras, a forma como ele escolhia usar as palavras, nos marcou e muito associado à exemplificação deste Espírito, né? O quanto que ele viveu aqui como nós. Ele veio aqui e viveu nessa terrinha e mostrou que é possível ser como ele foi, né? A vivência do homem de bem. Então, essas duas coisas aliadas criam um poder que carrega até hoje o cristianismo, né? Sob diversas formas que nós, a humanidade, fomos adaptando em diferentes religiões, mas a força do Cristo segue a nos mover, né? E aí, o cerne dessa lição, né? A grande questão por detrás de tudo, nós vamos entrar já no entendimento da história que ele contou, mas o mais importante aqui é a gente entender essa última frase, né? Muitos os que são chamados, mas poucos os que são escolhidos. E para a gente preparar o terreno para aprofundar nisso, eu queria propor essas perguntas para vocês, né? Sei que não vai ter a resposta imediata, mas que cada um vá pensando aí do seu lado da telinha, né? O que é o chamado, né? Muitos serão os chamados, são muitos os chamados. O que é esse chamado, né? O que é ser chamado? É ser convidado, né? Receber esse convite, receber aquele desejo de eu procurar, de eu buscar algo mais, né? É receber este chamado, né? É sentir esta força a me puxar para algo novo, né? É assim que eu enxergo esse chamado. E a outra pergunta que eu coloco bom, tá falando que são muitos os chamados, mas quando que eu vou ser chamado? Quando é que eu vou receber o chamado deste rei, ou de Deus, ou de Jesus, ou da religião? Cadê esse meu chamado? Você já encontrou esse chamado? Você já foi chamado? Para pensar aí, se você já sentiu o chamado de Jesus, ou de Deus, ou da religião, coloque como você achar melhor, né? Você já se sentiu chamado? Porque posso afirmar para vocês, todos nós já fomos chamados. E todos nós somos chamados. O tempo inteiro nós somos convidados. Perceba que toda a nossa vida, ela é desenhada em ciclos. Isso quando você olha para a minha vida como espírito, são ciclos. Eu passo um ciclo no plano espiritual, aprendendo, depois eu passo um ciclo encarnado, né? Eu passo uma encarnação no planeta. É um ciclo, aí eu volto
para o plano espiritual, volto. Para o plano material, volto. Para o plano espiritual, faço um ciclo. Se eu olho para a minha vida encarnado, eu tenho ciclos, vários ciclos. Né? Eu tenho os meus anos de vida, ou se eu quiser ampliar, tá? Até eu tenho fases na minha vida, né? Eu tenho a minha fase como criança, minha fase como adolescente, minha fase adulto, minha fase idoso. São ciclos que depois eu repito. Ou se eu olhar a cada ano, é um ciclo. Se eu olhar dentro do ano, eu tenho os meses, ou eu tenho as estações. São ciclos. Se eu olhar dentro do mês, eu tenho as semanas. Toda semana é um ciclo. Eu tenho a semana de trabalho, o final de semana, a semana de trabalho, final de semana. Se eu olhar dentro da semana, tem os dias. Todo dia é um novo chamado. Eu podia me aprofundar aqui indefinidamente. Podia falar das horas, podia falar dos segundos até. E cada momento é um chamado, né? Cada nascer do sol, cada despertar de um novo dia que eu abro os meus olhos na cama, é um chamado, é um convite. Mas qual que é o problema aqui? Muitas vezes esse chamado, esse convite, ele é silencioso. Eu vou invocar aqui outras palavras de Jesus, né? Aquelas que eu tenho que ter os ouvidos de ouvir, os olhos de ver para esse chamado. Mas ele sempre aparece, ele sempre vem. Então, que essa é uma primeira reflexão que nós vamos fazer, tá? Que esses chamados acontecem. Eu já fui chamado. E se eu não me sinto chamado ainda, se eu sinto que eu ainda não recebi este chamado, que eu possa expandir a minha atenção no meu dia a dia, para eu verificar se o chamado não está aí na minha porta, se não está diante de mim, o chamado. Que às vezes o que falta é um pouco de atenção da minha parte. E aí tem um outro pedaço, né? São muitos os chamados, mas poucos os escolhidos. Ixi, pouca gente vai ser escolhida, porque eu estou falando aqui que todos nós já fomos chamados, já recebemos chamado, tem chamado o tempo inteiro, está parecendo até telemarketing, né? Tem um monte de chamada. E você desliga aqui e liga de novo, né? Então tem um monte de chamado o tempo todo. Mas eu serei um escolhido, eu serei um do tal grupo seleto dos escolhidos, né? Quando a gente fala do escolhido, o negócio parece ser mais fechado, né? Um negócio mais privativo, um negócio que eu quero participar. Então, o escolhido do muitos os chamados e poucos os escolhidos é Jesus nos convidando a pensar em quais estão alinhados com o ambiente da festa nupcial. Por isso que lá no final nós vamos falar disso, por isso que o rei aponta para aquele que não estava com os trajes nupciais, com as vestes nupciais, com a roupa apropriada para aquele momento, né? Então, esses serão os escolhidos. Eu serei um? Sim, você será um escolhido, sem dúvida nenhuma. Todos nós seremos um escolhido. Digo mais, e não se assustem, mas todos nós um dia seremos um Jesus. Você já parou para pensar nisso? Que você tem potencial para ser Jesus. É responsa, né, isso? Mas é verdade. Eu, por incrível que pareça, eu tenho potencial para ser Jesus. Vai demorar bastante, porque eu estou longe, anos-luz das escolhas que Jesus faz. Mas eu tenho potencial. Eu sou como uma semente que pequenininha, ninguém dá nada. Se colocada na terra apropriada, bem regada, sob o clima adequado, eu posso virar uma árvore frondosa e dar frutos. Então, eu serei um escolhido? Sim, sem dúvida. Mas a pergunta é quando eu serei um escolhido?
quando é que eu farei parte desse grupo seleto? Quando eu me adequar. Quando eu estiver adequado ao festim de núpcias. Que agora nós vamos voltar para a parábola e entender os pormenores por detrás dessas imagens que Jesus nos criou para chegar nessas reflexões dos muitos chamados e poucos os escolhidos. Então, o primeiro passo ali da primeira perna da explicação que Kardec dá à parábola é um pouco de questão histórica até, falando a respeito de como que a gente, como humanidade, se comportou como alguns povos diante do convite do rei, que aqui Jesus está fazendo um paralelo com o Pai, com Deus, né? Pensando que Deus quer dar uma festa. Deus que deseja, almeja pela felicidade. O que é uma festa de casamento? Com certeza todos vocês já foram a uma festa de casamento. E a festa de casamento é o ápice da celebração da alegria, né? Alegria para todo lado, né? Todo mundo feliz, celebrando um momento de felicidade. Então, ele está simbolizando com isso Deus esperando, aguardando, convidando para esse momento de alegria com ele. Ou seja, é Deus esperando que eu me alinhe às leis dele para chegar à tão desejada e aguardada felicidade. Aquela felicidade verdadeira do espírito, da alma, é a felicidade simbolizada no festim de núpcias, na festa de bodas. É esse o símbolo. E aí o rei, simbolizando Deus, manda servos para convidar no primeiro momento e é ignorado. E aí Kardec traça para a gente um paralelo histórico com os primeiros povos recebendo esse convite, e naquela época eu diria um convite até ao monoteísmo, mas nós ainda presos muito ainda nos instintos, ainda com noções politeístas, ignoramos esses convites. E aí ele simboliza um segundo movimento de convite, traçando novamente esse paralelo com a humanidade, e ele diz que grande parte ignora esse convite. Uma parte vai cuidar da sua casa de campo, outra parte vai cuidar dos seus negócios, e tem aquela terceira parte que ele até simboliza que mata os servos do rei que vieram fazer o convite. De novo, Kardec traça o paralelo com os primeiros povos trazendo esses conceitos monoteístas, trazendo as noções de Deus e sendo assassinados, violentados e humilhados por outros povos dominantes naquela época, que depois, na parábola, o rei vai lá e dizima todo mundo, né? E que Kardec traça esse paralelo com a evaporação desses grupos, né? Mas aqui eu achei legal a gente parar e trazer também para dentro de nós, né, para os dias de hoje, expandindo a reflexão, não somente como povo, como humanidade, nesse paralelo que o Kardec traça, mas trazendo para o chamado que eu recebo hoje, ou seja, para o convite que Deus, através dos espíritos amigos que olham por mim, olham por cada um de vocês, e eles trazem esse convite para dentro do meu dia a dia. Como é que eu estou diante desse chamado? Eu ainda estou indo para a minha casa, para o meu campo, para o meu negócio? Eu botei essa fotinho da esquerda aí, para quem olha o computador, da esquerda, espero que seja na esquerda, a mocinha ali, ó, 1000 coisas. Esse, não sei se é para todo mundo isso, mas esse, pelo menos para mim, é o meu dia a dia hoje. É assim, ó.
eu estou escrevendo uma coisa, mas tem um computador aqui ligado, eu estou falando no telefone, no celular, mas tem um telefone fixo, mas, quer dizer, eu nem mais telefone fixo tenho. Mas tem uma outra pessoa me chamando, eu tenho que assinar um negócio, tem um e-mail chegando. 1001 coisas acontecendo ao meu redor, 1001 ruídos, que se eu não estou atento, como falei antes para vocês, eu não percebo esse chamado, esse convite, porque ele é sutil. Dentro desse monte de coisa que está acontecendo ao redor da foto da mocinha, pode ser que uma delas é uma pessoa precisando de ajuda. E a pessoa não está nem pedindo ajuda, mas ela está precisando. Vou lembrar de outra lição do Evangelho, que são os infortúnios ocultos. O Evangelho fala, quando tem uma calamidade, todo mundo se mobiliza na calamidade, faz doação, vai lá, ajuda, quando tem algo grande, né? Mas e os infortúnios ocultos? Tem milhares ao redor de todos nós. E a verdadeira caridade sabe enxergar esse cara. Mas como que eu vou enxergar? Como eu vou ouvir se tem tanto barulho ao meu redor? Eu preciso estar atento e bem internamente comigo mesmo, para eu conseguir perceber isso. Senão, não percebo. Senão, eu ligo o automático. E o meu automático, minha gente, meu automático vai mal demais. Meu automático me pilota há séculos. E eu já sei, nessa encarnação, que o que eu preciso é assumir a rédea e fazer escolha diferente. Porque se fosse para fazer a mesma escolha que eu sempre fiz, eu não estava encarnado. E eu vim aqui, eu vim para a Terra. Eu preciso fazer escolha diferente. Preciso assumir a rédea, então preciso estar atento. A figura da direita é um convite, porque nesse de se perder, eu tenho que tomar cuidado para eu não me perder dentro de mim mesmo. Olha a chargezinha, né? O entrevistador ali, na maior chuva, ele com o guarda-chuva perguntando para o cara, você acha que individualismo é uma tendência crescente? O repórter nem se tocou que ele está sendo individualista. Ele está pensando só nele, ele está sozinho com o guarda-chuva entrevistando o cara, ou a moça, não dá para ver direito ali, acho que é uma moça. A moça tomando chuva. Então eu tenho que tomar cuidado também para eu não me perder no meu querido egoísmo, no meu querido orgulho, no pensar somente em mim e no meu bem-estar. Eu preciso estar atento para estar pensando no bem coletivo. Então essa é uma outra reflexão que eu acho que dá para tirar legal daqui. Vamos em frente. Depois, avançando na lição, depois que há esse paralelo do rei mandar o exército matar aqueles que mataram os servos dele e tal, aí o rei libera geral. O rei fala assim, vamos chamar a todos. E, de novo, é traçado um paralelo conosco, como humanidade, de que Jesus veio e trouxe, como eu falei, as suas palavras, o seu exemplo, essa combinação poderosa, e aí abriu para todo mundo. Está aberto ainda. Está aberto ainda. Até hoje. Todos nós recebemos esse chamado. Ainda mais hoje, né? Hoje, se qualquer um entra no Google e começa... Está literalmente na palma das nossas mãos a habilidade de, em alguns simples cliques, eu receber um conteúdo devastador, enorme, a respeito da vida de quem foi Jesus, das lições de Jesus. Imagina os coitados dos apóstolos que acompanharam os anos de pregação dele, ouvindo aquilo tudo, sem anotar nada, e depois que ele faleceu, tiveram o trabalho de reunir aqueles ensinamentos e escrever, e aquilo tinha que ser passado de um para o outro. Gente, por isso que eu digo que o exemplo de Jesus e a força das palavras de Jesus foram tremendos, que venceram essas barreiras. Detalhe, isso tudo rolando com uma força opressora gigante para impedir que se alastrasse os ensinamentos de Jesus.
mas não conseguiram, né? Porque sabemos que a força do Cristo era maior do que isso tudo, né? Mas olha o trabalhão que esses caras tiveram, hein? E, para nós, comparado a eles, tá uma moleza, hein? Tá uma moleza. Eu estudar, eu me aprofundar, eu conhecer, eu me abrir para o chamado. Então, que a gente possa pensar o quanto nós já não somos afortunados para receber esse chamado, né? E finalmente chegamos aqui na túnica nupcial. Depois que liberou geral, chamou todo mundo foi para a festa, né? Ninguém é bobo, todo mundo quis ir para a festa. Chegou lá na festa, o rei botou ordem no pedaço, né? Falou, opa, tem um cara ali que não está com a túnica nupcial. E aí eu pergunto a vocês, que eu sei que todos já foram numa festa de casamento, hoje em dia, aqui, tá? Nos dias de hoje. E você vai lá na festa de casamento, como é que é a roupa, hein? Como é que é a túnica, vestimento, traje, a roupa para a festa? A minha pergunta vai ser assim, ó, com quantos meses de antecedência você começou a procurar e pesquisar a roupa que você ia comprar ou alugar, às vezes, né? A gente chega a alugar uma roupa para ir num casamento, né? Claro que eu sei que vai ter me ouvindo aí um ou outro cidadão do sexo masculino que vai falar, não, eu pro casamento eu peguei ali um dia antes meu terno e mandei bala, né? Foi com aquele mesmo. Por outro lado, vão ter aí algumas do sexo feminino que meses antes, quem sabe até um ano antes, se programa com a roupa. Mas fato é que a túnica nupcial é especial. Vamos lembrar que o casamento é aquele momento alegre, importante, feliz, está todo mundo bonito, está todo mundo arrumado, né? E a túnica nupcial vai tal qual. Eu estou com a minha melhor vestimenta num casamento. Eu estou com a minha melhor vestimenta. Isso nos dias de hoje, mas valia desde lá. Era o mesmo costume lá, né? Arrumava-se para celebrar aquele momento de festa. E é essa mensagem que Jesus deixou por detrás da parábola. O momento, vamos lembrar lá, que o rei está representando Deus, nos convidando para o momento da alegria, da felicidade, fruto da vivência das suas leis. Para esse momento, para estar nesse momento, eu preciso desta veste magnífica, esplendorosa. E o que é a veste do Espírito, senão o perispírito? Cada um de nós é um espírito e possui esse envoltório semimaterial, como Kardec chama, que é o perispírito, é o meio de campo entre eu, espírito, e este corpo que eu estou usando para conversar com vocês e passar por essa minha encarnação, que a minha mãe resolveu chamar de André. Tá? Esse meio de campo é o perispírito. E ele diz muito sobre quem eu sou como espírito. Porque conforme eu vou me aprimorando como espírito, eu vou imprimindo nesse meu perispírito uma revolução, uma série de memórias que traz forma e cor para esse perispírito. E por isso que disse que ele é a veste espiritual, é a forma como eu, como espírito, que lembrem-se, espírito não é matéria, então eu até não consigo entender como é que é aquela simbolização do fantasminha que a gente faz como espírito. Aquilo é o perispírito. O espírito usufrui de uma matéria quintessenciada para fazer uma simbolização, e aí é o fantasminha que a gente vê. Se eu, desencarnado, morto, quisesse falar com vocês, que me conhecem como André, eu ia escolher
aparecer, me mostrar para vocês com uma roupa de André, para vocês me reconhecerem. Então, o perispírito é isso para o espírito, é a roupa. E aí, o rei está convidando somente quem tiver em túnica nupcial vai poder participar da festa. O paralelo aqui é somente aqueles espíritos que estiverem com o seu perispírito transformado em luz, fruto das ações alinhadas à lei divina, é que poderão participar desta felicidade que Deus, na qual Deus nos aguarda. A felicidade do homem de bem, que Kardec também nos ensina como ser, né? Então é este o paralelo que é traçado aqui. Eu preciso ir depurando essa minha vestimenta, remendando, porque hoje o meu perispírito não está como esse terno em linhas de ouro aqui à esquerda. Pelo contrário, ele está um terno todo esfarrapado, todo cheio de buraco, remendo. É assim que está meu perispírito. Fruto das minhas escolhas do passado, fruto da minha caminhada tortuosa, vamos assim dizer. E aqui eu estou sendo convidado na encarnação a fazer novas escolhas. E as novas escolhas, opa, fechei aqui um buraco no meu paletó. Opa, acertei aqui uma sujeirada que tinha no meu paletó. Até que lá na frente eu vou estar assim, ó, nos trinques, com a minha túnica nupcial e habilitado para a festa de bodas, a essa alegria da felicidade do homem de bem. Agora eu vou trazer os dois textos do Emmanuel para nos ajudar a entender um pouco mais isso e também a explicar aquela parte final que dá até medo quando o rei expulsa aquele cara que não estava com a veste nupcial. Manda amarrar o cara e jogar ele nas trevas e no ranger de dente. Vamos entender isso melhor. Então, nesse livro, Emmanuel, o próprio Emmanuel, na lição 10, que chama Irmão, ele fala, ele traz essa reflexão. Ó. Chamados e escolhidos não constituem expressões que se ajustam unicamente ao quadro das revelações vertidas do céu para a terra. Observamos-las no campo da experiência comum. Dá para ver ela no dia a dia. De vez que toda criatura é escolhida para expressar os elementos chamados por ela mesma a substancializar o centro da própria vida. Vocês vão entender melhor agora. Olha o paralelo que ele faz. Quem coleciona as labaredas da tentação é escolhido para inflamar o incêndio da angústia. Quem busca os espinhos da estrada é escolhido para guardar o espinheiro no coração. Quem anota desapontamentos e amarguras é escolhido para capitanear o desânimo. Mudei aqui, perdão, na terceira aqui, ó. Quem se esforça por estudar e aprender é escolhido para guardar o conhecimento superior e transmiti-lo aos semelhantes. Quem se esmera no cumprimento das próprias obrigações é escolhido para representar a força do progresso. Quem busca estender as flores da bondade é escolhido para colher os frutos da simpatia. Serve à fraternidade e refletir-lhes-á a glória imperecível. Exalta a fé pura e converter-te-ás em base de confiança. Teus mais íntimos pensamentos são ímãs vigorosos, trazendo-te ao roteiro as forças que procuras. Olha só, achei sensacional, tudo a ver com os chamados e escolhidos. Essa última frase é impecável. Olha a reflexão que Emmanuel nos trouxe. O chamado e escolhido é uma força como se dois ímãs.
A quais chamados eu estou atendendo? É aí que vai mostrar ao que eu fui escolhido. Tanto no mal, como estava no slide anterior, quanto no bem, quando eu faço boas escolhas a atender bons chamados. E isso explica a postura do rei, que expulsa o homem da festa, mas que é, mais uma vez, uma figura de linguagem. Porque o que ocorre, na verdade, é que Deus tem uma lei. Deus tem uma lei. E nesta lei, assim como você tentar aproximar os ímãs que são do mesmo polo, eles se afastam, a lei faz a mesma coisa. Se eu não estou condizente com a lei, eu não consigo estar naquele ambiente. Se eu não estou alinhado às leis divinas, eu não consigo estar nas esferas superiores, onde reina a alegria do homem de bem. Eu não consigo, é impossível. Não dá match, nas palavras de hoje. Eu não consigo ficar no mesmo ambiente, me afasta. Então, olha essa última frase. O meu pensamento íntimo, ele é um ímã vigoroso que atrai para mim o que eu estou procurando. E potencializa a força para minha caminhada, seja ela no caminho reto, correto, para Jesus, ou seja ela no caminho torto, errado, onde eu vou acabar, inevitavelmente, em sofrimento. Viram que legal? E a outra liçãozinha aqui, já sei que nós estamos no avançado da hora aqui, a outra liçãozinha que é no livro Espírito de Verdade, é a lição 98, chama Chamada e Escolha. Ele põe até uma poesia aqui, um poema, o Emmanuel nos traz. Olha, eu adoro, então trouxe para compartilhar com vocês. Olha que bonito. Sem flor não há semente, mas se a flor prepara, só a semente permanece. Sem instrução, a máquina é segredo, mas se a instrução avisa, só a máquina produz. Sem convicção, a atitude não aparece, mas se a convicção indica, só a atitude é que define. Sem programa, o trabalho se desordena, mas se o programa sugere, só o trabalho realiza. Sem teoria, a experiência não se expressa, mas se a teoria estuda, é só a experiência que marca. Sem lição, o exercício não vale, mas se a lição esclarece, só o exercício é que demonstra. Sem ensinamento, a obra não surge, mas se o ensinamento aconselha, é só a obra que convence. E ele termina assim: disse Jesus, referindo-se, à divina ascensão. Serão muitos os chamados e poucos os escolhidos para o reino dos céus. Isso quer dizer que, sem chamada, não há escolha. Mas se estamos claramente informados de que a chamada vem de Deus, atingindo todas as criaturas na hora justa da evolução, só a escolha, que depende do nosso exemplo, nos confere caminho para a vida maior. Olha que paralelo sensacional que o Emmanuel fez, né? Então, ele está dizendo o quê? No fim do dia, o que importa é a escolha. Ela que vai me tornar um escolhido, é a escolha que eu faço. É o meu exemplo, como ele fala. É o que eu escolho praticar. É como eu escolho ser. É como eu escolho agir. E até indo mais a fundo, é como eu escolho pensar. O tempo todo eu estou fazendo essas escolhas. E se eu caio, como eu já falei para vocês que eu caio, no meu automatismo, nas escolhas que eu sempre fiz, essas escolhas não estão me levando para o caminho correto da forma mais rápida possível. Porque avançar nós sabemos que todos vamos.
Afinal, o progresso é inevitável. Mas na velocidade que eu quero chegar, é só se eu fizer uma escolha diferente, uma escolha alinhada com a lei divina, uma escolha dentro da vivência do homem de bem. É aí que eu vou estar construindo a minha túnica nupcial e aí estar habilitado para participar do festim de núpcias. O chamado, o convite, está feito, já foi feito, está sendo feito nesse momento e será feito muitas outras vezes, né? Que todos nós possamos estar atentos aí para ouvi-lo e assim preparado para levar à prática essas nossas escolhas, fruto do conhecimento que nós já trazemos. Obrigado, gente. Margarida, contigo aí, desculpa do horário. Clica mais uma vez, por gentileza. Isso. Nós só podemos agradecer a você, André, uma lição bastante apropriada aos momentos que estamos vivendo hoje, em que, como diz a própria lição, né, muitos serão os chamados, e nós estamos vendo aí o mundo todo envolvido numa situação de pandemia e que chama particularmente cada um de nós para o despertamento, que nós possamos realmente entender os chamados e fazermos as melhores escolhas. Meus amigos, agora nós vamos entrando na parte final do nosso encontro virtual. Vamos nos preparando para receber as vibrações amorosas do passe, que os trabalhadores encarnados e desencarnados da nossa casa de oração, do CEFIF, transmitirão e direcionarão essas energias salutares aos lares de cada um de nós. Mais uma vez, convido a todos a fechar os olhos, elevando nossos pensamentos a Deus ou a Jesus, sem nada pedirmos, apenas entregarmos com confiança nas mãos amigas da espiritualidade, que sabe do que necessitamos. E assim, fortalecidos, harmonizados com Deus, nosso Pai, nós vamos passar a restituir, agora na forma de vibrações, desejando os nossos melhores pensamentos, nossos melhores sentimentos, vibrando pela paz mundial, pela harmonia entre os povos. Vamos levar o nosso pensamento, nossos melhores sentimentos para os profissionais da área da saúde, todas as equipes que trabalham no combate a este vírus. Vamos vibrar nesses momentos por todos os lares da Terra, principalmente aqueles que se encontram em desarmonia ou passando pela difícil prova da desencarnação dos entes queridos, que ainda não compreendem, pelo desemprego, pelas necessidades materiais. Vamos vibrar amor, serenidade, pelo nosso lar, pelos nossos entes queridos, aonde estiverem. Pedimos também
por nós mesmos, ainda tão necessitados neste momento do amparo e da misericórdia de Deus. Vamos aproveitar esses momentos em que nos entregamos com serenidade e confiança. Vamos agradecer a Deus, a Jesus, a equipe espiritual desses abnegados irmãos que sustentam este trabalho de amor, envolvendo-nos em mais confiança nos desígnios divinos, dando-nos mais serenidade e equilíbrio para vencermos nossas dificuldades de toda ordem e alimentarmos esperança de dias melhores, conscientes de que cabe a nós esse trabalho de aprimoramento moral, desejosos que estas ondas de amor que chegam até nós alcancem todos os lares, nesses momentos de tantas provas, exigindo de todos nós o amor da fraternidade legítima. Que sejamos instrumentos desta fraternidade, aonde estivermos. Que assim seja. Meus amigos, mais uns minutinhos para que a gente possa dar os recados. Gostaríamos de lembrar aqui que a nossa casa física, a Irmã Francisca, ela continua fechada para os atendimentos, para os trabalhos, mas que o trabalho de assistência às famílias, que já são assistidas pela casa, eles continuam sendo realizados. Agora, nós sabemos que tem o seu número bastante aumentado pelas dificuldades, as necessidades desencadeadas por esta pandemia. Então, nós colocamos aqui, o nosso amigo André já colocou, que além das cestas básicas, que normalmente são oferecidas às famílias assistidas, agora também temos a cesta de Natal, em que será uma cesta a mais, né, de reforço a estas famílias. E você, amigo e amiga, que já vinha contribuindo com os víveres da cesta básica, poderá continuar contribuindo, só que agora, atendendo à vigilância sanitária, essas cestas não são mais montadas na casa espírita, elas são compradas prontas. Então, nós temos aí, você poderá continuar contribuindo agora em espécie, e ela pode ser realizada na conta do CEFIF, as doações estão aí especificadas no recado, e elas também, essas contas também, as suas informações estão disponibilizadas na página oficial do CEFIF, tanto no Facebook como no YouTube. Lembrando ainda aos amigos e às amigas que as lives das palestras foram mantidas nos mesmos horários em que eram realizadas na nossa casa, no CEFIF, quando era possível realizá-la na casa física. Ou seja... Públicas, né? Oi, querido? As reuniões, no mesmo horário das reuniões públicas. As reuniões públicas. Eu falei as lives. Então, as lives são mantidas no mesmo horário que as reuniões públicas. Na segunda-feira, às 20 horas, como nós fizemos hoje. Quinta-feira, às 14 horas. Sexta-feira, às 19 horas. E domingo, às 10 horas da manhã. E as lives dos evangelhos também são realizadas na terça, na quarta, na quinta e no sábado, às 19 horas. Essas lives, elas ficam gravadas e arquivadas no canal oficial do CEFIC, tanto no Facebook como no YouTube, e podem ser acessadas no momento que nós desejarmos. Nós vamos encerrando aqui. André, você quer falar mais alguma coisa? Despedir? Não, só agradecer. Obrigado aí pelo suporte a todos que ouviram. Ótima noite. Obrigada a todos, então, e que tenham uma excelente noite. Até uma próxima oportunidade. Obrigado.